Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero focalizar a necessidade de tributar culto a Deus como assunto fundamental para a salvação. Eu vou explicar por quê. Uma pessoa que não tributa louvores a Deus, em princípio, não vai ser salva. Vamos entender. O Salmo 136, que fala da misericórdia de Deus que dura para sempre, esse é o assunto do Salmo 136, termina da seguinte maneira: tributai, é ordem, imperativo, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. É bom a gente lembrar isso. Deus é grande, é todo-poderoso e não precisa de nós. Ele poderia ser um Deus bravo, irado, ele continuaria sendo Deus. Mas ele escolheu ser misericordioso, acessível a nós humanos. A misericórdia dele triunfa sobre o juízo. Deus espera para fazer juízo enquanto aplica a sua misericórdia. Isso é fundamental. E nós nos calamos e não falamos sobre isso. Isso é a essência da evangelização. Isso é ordem de Deus para nós. É o básico do culto a Deus. O primeiro mandamento a crentes que não se ligam com isto foi mencionado no Antigo Testamento na forma negativa, mas Jesus o mencionou na forma positiva, afirmativa. Adore ao Senhor e a nada mais. Adore ao Senhor e a nada mais. Todo cristão, todo ser humano deveria, em princípio, parar um tempo durante o dia para dar culto, reconhecimento ao seu Criador. Como criatura, nós cultuamos o Criador e paramos para dar atenção a Ele. Isso é o primeiro mandamento. O segundo mandamento, o Antigo Testamento traz também, na forma negativa: não farás imagem de escultura, não terás ídolo, nada em que põe o seu coração. Jesus expressa isso de uma forma positiva, afirmativa. O que Jesus diz? Ele diz: dê culto a Deus e a nada mais. Não dê culto ao futebol, à política, ao dinheiro, à glória humana, à vaidade do corpo. Não dê glória a essas coisas. Alguém que cuida do seu corpo mais do que dá culto a Deus, isso é um ídolo. E outras áreas da vida nos atraem para a gente dar culto a isto. Por exemplo, carros, pessoas que gostam demais de carro, alguns gostam do futebol, alguns gostam de dinheiro, outros de sexo, e dão culto a isto. A gente é exortado a dar culto somente a Deus. E a essência do culto é o que nós damos a Deus, o reconhecimento a Ele da grandeza e da majestade dEle. Tributar louvores é uma parte do culto. O tributo ninguém dá espontaneamente, é uma obrigação estabelecida pela lei. É assim que o Salmo 81 nos ensina. Um salmo didático muito interessante, nos ensina sobre isto, que a gente dê culto a Deus, porque a lei estabelece, é mandamento de Deus. Isso aí não é opcional, só quando você quer ir na reunião, não. Isso é ordem de Deus, que você dê culto a Deus. Este Salmo de Asaf começa assim: cantai de júbilo a Deus, força nossa, e celebrai o Deus de Israel. Fazei soar o tamboril, a harpa, o saltério, tocai a trombeta. Isto é,
preceito, mandamento para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou. Então, para ficar bem claro, e você tem que saber disso. Se você não tributa culto a Deus, está desobedecendo. É mandamento, é lei, é o segundo mandamento dos 10, é um preceito que Deus estabeleceu, que você dê culto a Deus e a nada mais. Bom, a gente tem que procurar entender esse assunto, como o Salmo 138 também trata dele. Rendei graças ao Senhor de todo o coração e na presença de poderosos, ou seja, dê culto a Deus de público. O povo de Deus dá culto a Deus, se é que dá, dentro de 4 paredes, escondidos e de vez em quando só. O povo de Deus não dá culto a Deus de público, não exalta o Senhor. Deus quer ser exaltado de público, perante os poderosos do mundo. Quem é de Deus tem que se engajar nisto, que é um mandamento do Senhor. Fazer reunião em todo lugar, invocar o Senhor, dar culto a Ele. Isto é essência da adoração, do culto a Deus, que a gente deve praticar sempre. Adoração é todo dia, e o culto, quando estamos com 2 ou 3 reunidos, invocando o Senhor, dando reconhecimento. E nesse culto nós vamos dar louvores a Deus, elogio com nossas palavras, nós vamos dar isto como culto a Deus. Você faz disso um compromisso? Ou só quando vai à reunião da igreja? Quando você vai, você dá culto a Deus. Isso é essencial para a salvação, é cumprir um mandamento, um preceito que Deus estabeleceu. E se você não estiver engajada em cumprir isto, você está desobedecendo a Deus. Você quer estar nessa pecha de uma pessoa desobediente a Deus? Se você quiser estar assim como desobediente, então assuma. Mas se não, mude de atitude imediatamente. Faça um compromisso com Deus de dar culto a Ele como um tributo, um compromisso, e não esporadicamente assistir uma reunião da igreja. São coisas bem diferentes.